muito feliz por estar falando sobre a amamentação, porque nós finalizamos agora, né, na semana passada, a campanha mundial da amamentação. Então, a UFES realizou com os alunos da fonoaudiologia e até os professores da Fono e os alunos da Universidade de Vila Velha uma belíssima campanha. Então, vamos iniciar, né? Então tá. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, e o Ministério da Saúde, as crianças com até 6 meses de vida devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno. Então, isso nós já sabemos, a gente sempre ouve falar nas unidades, nas campanhas, na televisão. Então, é só o leite materno, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais e medicamentos. E após os 6 meses, o aleitamento tem que ser complementado com outros tipos de alimento. Até os 2 anos de idade, né? Aí eu coloquei aqui para a gente pensar, quem são essas mães que amamentam até os 2 anos de idade ou mais? Então, hoje o tempo de amamentação em países ocidentais é bem curta. E metade das crianças no mundo são amamentadas por 2 anos ou mais, segundo a Unicef de 2011. E no Brasil, menos da metade é amamentada pelo menos até os 12 meses, que seria 1 ano, né? E apenas 1/4 é amamentada na faixa etária entre 18 e 23 meses, que não chega nem 2 anos, é 1 ano e 11 meses. E nesse artigo da Martins e Giuliani, do Jornal de Pediatria de 2012, elas estudaram quais seriam os fatores associados à amamentação prolongada. Então, primeiro foi as mães que permanecem em casa com as crianças nos primeiros 6 meses de vida. Então, a gente tem que pensar hoje, né, como que está... Nem todas as mães têm essa condição de estar 6 meses em casa, elas ficam 4 meses, depois voltam ao trabalho, então isso prejudica muito a amamentação. As mães que não coabitam com o companheiro, então que não moram com o companheiro, aí vocês devem estar pensando, como assim, os pais, o pai da criança não mora com a mãe, ela vai ter dificuldade de amamentar? Nessa pesquisa mostrou. Mas tem outros artigos que mencionam que o pai fornece esse suporte para a mãe na amamentação e o pai acaba, e a ausência desse pai leva ao desmame precoce, né? Nesse artigo, o que a gente observou? Que os pais muitas vezes mencionam que para a mãe que não é bom para a mama, que interfere na relação do pai e a criança, na relação entre o casal, na relação sexual, e até mesmo eles mencionaram que causa ciúmes. Outro fator associado à amamentação prolongada seria a não oferta da chupeta, que nós vamos ver adiante, e aquelas mães que postergam a introdução de água, chás e outros leites na alimentação das crianças. Então, nós observamos 4 fatores importantes para essa mãe estar amamentando até os 2 anos ou mais. E estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% de todas as mortes, né, por doenças evitáveis de criança abaixo de 5 anos em todo o mundo. E esse quadradinho que eu inseri aqui é muito importante, né, e a gente tem que pensar nisso, que nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças menores de 5 anos. Por isso a importância de estar orientando essas mães. E muitas vezes elas não têm conhecimento. Então, quem orienta essa decisão de amamentar? Da onde vem? Como que a mãe tem esse desejo? Nesse artigo, elas observaram, elas estudaram, né, como objetivo, quais seriam as orientações prestadas, que as orientações prestadas durante a assistência pré-natal contribuem para a decisão da mulher pelo aleitamento materno e para a sua duração. Então, a gente observa aqui, no pré-natal. Então, nesse artigo, até internacional que foi realizado em Singapura,
eles concluíram que o aumentou a prevalência do aleitamento materno exclusivo para 6 semanas, 3 e 6 meses. E aqui no Brasil, eles realizaram um artigo super recente, ó, de 2013, da Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, e observaram que as orientações quanto ao aleitamento materno prestadas no pré-natal estão diretamente associadas à satisfação com o apoio recebido pelas gestantes para amamentar, evidenciando a importância de um atendimento de qualidade. Então, vocês observaram, em Singapura e no Brasil, eles têm conhecimento dessa importância de estar orientando essa mãe no pré-natal. Então, pensando nisso, eu listei 5 tópicos que eu vou falar hoje. E o primeiro seria a interferência da alimentação artificial e do uso de mamadeiras, bicos e chupetas na amamentação. O segundo ponto seria a importância da prática da livre demanda, o manejo adequado no aleitamento materno, o início da primeira hora de vida e o alojamento conjunto. Então, primeiro, o uso de mamadeiras, bicos e chupetas na amamentação, né? Então, como nós já sabemos, as mães que amamentam não podem estar oferecendo nenhum tipo de bico, porque o que acontece? Ocorre uma confusão de bicos. Então, o bebê vai preferir mamar a chuca, sugar a chupeta e vai acabar largando o seio materno. Então, o Ministério da Saúde considera seu uso danoso à saúde da criança, já que possui relação negativa com o processo de amamentação, podendo levar ao desmame, como eu falei, então a criança vai preferir o bico da mamadeira. Está associado à transmissão de infecções, como candidíase oral, e muitas vezes, quando a mãe oferece essa mamadeira, ela não tem um cuidado de estar lavando, de estar fazendo uma boa higienização, e isso pode estar levando uma infecção para a criança. E causa também danos na função motor oral, que seria o RO, é respirador oral, né? Então leva a criança a respirar pela boca, e problemas ortodônticos provocados pela sucção do bico. Então eu separei aqui até essas 4 imagens, né, que a gente consegue observar que todos respiram pela boca. Essa última imagem a criança está até forçando o vedamento labial. Então, esse bico, né, pode interferir negativamente no crescimento e no desenvolvimento crâniofacial em decorrência dessa força mecânica exercida pelo bico. Ações musculares ele não vai ter uma harmonia facial das bases ósseas e das funções estomatognáticas, então ele vai ter uma alteração de fala, então vai ter uma hipotonia na face, bochecha hipotônica, língua hipotônica, que vai levar a uma fala com seio anterior, por exemplo, a criança vai falar lápis, papel, tudo com protrusão de língua, e isso depois futuramente vai prejudicá-lo. Leva uma alteração de respiração, como eu falei, ele vai começar a respirar mais pela boca, e alteração na mastigação, então a criança não vai ter uma dificuldade na mobilidade da língua, de lateralizar o alimento, e na deglutição. Então, nós vimos aqui as alterações fonoaudiológicas. E nesse artigo de 2013, da Revista Saúde Pública, o objetivo do trabalho foi avaliar o aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de crianças. Então, o que eu falei, eles observaram que o aleitamento materno contribuiu para o amadurecimento orofacial, ou seja, da face, pois melhorou a habilidade oral de sucção. O uso de chupeta mostrou alterar o funcionamento do sistema estomatognático. Quando eu falo sistema estomatognático, é boca, lábios, línguas, bochechas. E os pais devem ser esclarecidos e recomendados a evitar o uso de chupetas durante a infância. Então, no Brasil, né, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela incluiu nas embalagens dos produtos a inscrição. Até eu tirei uma foto e inseri aqui para vocês verem. O Ministério da Saúde adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso da mamadeira, bico ou chupeta prejudica a amamentação e seu uso prolongado prejudica a dentição e a fala da criança. Então, hoje, em toda venda de chupeta, mamadeira, tem essa advertência do Ministério da Saúde. E o uso da chupeta implica na redução do número de mamadas, porque ele vai sugar mais a chupeta e largar o peito, e como consequência, menor estimulação do complexo mamilo-areolar e menor produção de leite, acarretando então a necessidade de complementação, né? Na maioria das vezes, a chupeta
não é a causa principal do desmame. Seria uma alteração. Então, a mãe sente uma dificuldade a amamentar, que muitas vezes o bico está ferido, ou está sentindo que o peito está muito duro, empedrado. Aí elas acabam oferecendo essa chupeta. Então, elas não procuram ajuda, que o ideal seria procurar um banco de leite, né, ou um profissional responsável. E na administração por via oral, naquelas mães que estão ausentes em casa, que muitas vezes elas trabalham fora, quando dá os 4 meses, então a gente sempre recomenda utilizar o copinho. Eu coloquei até 3 formas aqui de copo, né? Um de plástico, que eu até oriento a não utilizar, porque muitas vezes pode cortar a boca do bebê. Esse aqui tem mãe que utiliza, mas também não é recomendado, porque tem essa fissurinha aqui, não pode ter essa borda. E o ideal seria esse aqui, com borda arredondada, ou de cachaça mesmo de vidro, que a gente orienta a mãe a comprar para estar oferecendo leite materno. Então, o copinho ideal tem que ser o pequeno, não pode ser um copo grande, porque a borda vai entornar o leite, então vai ter escape do leite pela cavidade oral do bebê. Então, o copinho tem que ser pequeno, flexível, sem bordas que possam machucar o lactente, e tem que passar por processo de esterilização. Eu inseri até 3 fotos aqui, né, da oferta do copinho, e vou mostrar para vocês, porque na maioria das vezes a dificuldade é oferecer o copo. Quando a gente fala para a mãe, né, compra um copinho e faz a ordenha e oferece para a criança, na maioria das vezes elas até riem, nossa, como? Não tem, é impossível, ele mexe muito, ele sacode. Então, a gente orienta sempre enrolar esse bebezinho e depois oferecer o copo. Vou mostrar um videozinho aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então, nesse primeiro vídeo, a mãe faz ordenha. Esse banco de leite é o IMABA, o Hospital Infantil de Vila Velha, onde eu trabalhei durante 7 anos. Então, a maioria das fotos vão ser do hospital do IMABA. Então, como a gente pode observar, a mãe está fazendo a ordenha para ser oferecido para o bebê. E todo o cuidado, que eu vou falar depois no finalzinho, orientar a mãe a colocar a touca, que ela leva para casa um kit, com touca, máscara, até o vidro esterilizado para ela realizar essa ordenha. Eu vou parar aqui um pouquinho e vou agora mostrar para vocês o copinho. É difícil, a criança balança muito, como vocês podem observar. Mas a gente tem que deixar bem fixa a cabeça para facilitar. Orientar a mãe sempre a colocar esse bebê no colo. E vai oferecer. Nunca entornar esse copinho. Então, o leite não pode ser derramado na boca da criança. Então, a criança vai solver. Então, a gente consegue observar, se vocês olharem o vídeo, que a criança faz ela busca o leite. É como se fosse uma colherzinha. Uma colher glóssica. Então, a criança faz esse canolamento e consegue solver. Acabou de fazer, está fazendo novamente. E por que ele balança tanto a cabeça? Porque ele está achando que está no seio materno. Né? Ele está fazendo reflexo de busca. Eu vou finalizar aqui. Então, como eu falei, em casos que a mãe, depois dos 4 meses, retorna ao trabalho, a gente orienta sempre a estar usando o copinho. A segunda orientação seria o aleitamento materno em livre demanda. E quando a gente fala livre demanda, o que é livre demanda, né? Então, quando a amamentação segue o ritmo do bebê, sem se preocupar em seguir o horário e duração pré-determinados, isso seria a livre demanda. Nossa, mas ele mama muito, ele mama 20, depois larga. Assim, opa, 20 não, tem que prestar atenção. Será que ele está conseguindo fazer uma boa pega? Que depois eu vou falar para vocês, como a gente deve observar. Então, é bom até explicar para a mãe que no início, o que vai ocorrer nos primeiros dias, né? O bebê mama com grande frequência, várias vezes. Então, ele está com fome, então ele suga, suga, suga e descansa pouco. No meio da mamada, ele já vai sugar menos, porque vai ficando cansado e vai respirar um pouquinho mais. E no final da mamada, o que vai acontecer? A criança já vai sugar menos e respirar bem mais. É a hora que ela vai largar o peito. Certo? Então, como eu falei, o intervalo é curto e irregular, porque o bebê está se adaptando. Depois, o bebê começa a sugar com maior eficiência, retirando maior volume de leite. Né? O intervalo será maior, seguindo o ritmo de cada criança. Então, cada um
tem o seu próprio ritmo, cada bebê, né? E por isso não devemos marcar o tempo de duração da mamada. E por que a gente tem que falar da duração da mamada, né? Por causa do leite da mãe, o leite do início e o leite do final. Então, o leite do começo é um leite rico, né, em proteína, lactose, vitamina, minerais, água e muitos fatores de proteção. Então, a criança vai primeiro sugar o colostro e depois ele vai sugar o leite do final, que é mais gorduroso, é onde vai fazer o bebê ganhar mais peso. E quando a mãe menciona, né, para o profissional de saúde, mas ele suga 20 minutinhos, eu já passo para outro peito. Então, qual seria a nossa orientação? Não, deixa ele mamar, esvaziar toda uma mama para ele conseguir sugar o leite do começo, o leite do final, e só depois, se a criança quiser, a gente passa para o outro peito, né, para o outro seio materno. Então, muitas mães reclamam que esquece qual foi o último peito. Oriento sempre estar passando uma borrachinha de uma mão para outra, um elástico de cabelo mesmo, ou colocar um clipezinho no sutiã, algo que a mãe consiga lembrar qual foi o último peito que ela ofereceu. Então, o aleitamento livre de demanda, por quê? Né? Primeiro, porque a criança vai eliminar mais precocemente o mecônio, as primeiras fezes, vai apresentar menos icterícia neonatal. Então, quando o bebê está com icterícia, o que a gente orienta? O bebê mamar bastante para eliminar nas fezes. A secreção láctea se estabelece mais cedo, vai ter menor perda de peso. No hospital, onde se pratica a amamentação sob livre demanda, dificilmente se ouve choro de bebês. E aí vocês devem estar pensando, difícil isso, né? Mas a criança, quando ela está bem no peito, está conseguindo fazer uma sucção forte, ela vai ficar tranquila a noite toda, né? A autoestima da mãe também aumenta, pois ela se sente capaz de cuidar de seu filho. O terceiro ponto seria o manejo adequado do aleitamento materno. Então, primeira coisa, o posicionamento do bebê no colo da mãe. E quando a gente fala cabeça e tronco alinhados, pode estar em qualquer posição, como vocês podem observar nessas fotos. Então, a mãe deitada, ela consegue colocar o bebê alinhado na cama, com ela, alinhado frente a frente, barriga com barriga. Ou sentadinha na segunda foto, deitadinha, ou a mãe sentada e a criança também deitada nessa posição, cabeça e tronco alinhados. E pode até fazer outra posição, que é a última foto, que a criança também está alinhada com cabeça e tronco. A boca do bebê deve estar bem de frente para o bico do peito, então nada de colocar o bico do peito está aqui. Colocar a criança virada para o bico e o corpo para frente, que na maioria das vezes vai ocorrer uma disfagia, uma alteração da deglutição, então essa criança pode engasgar. Então a boca sempre tem que estar de frente para o peito, o corpo todo do bebê de frente para a mãe. O corpo bem próximo ao da mãe e as nádegas bem apoiadas, como vocês podem observar nas fotos. E como a gente vai ajudar a estabelecer essa pega eficiente, né? Então, os dedos da mãe devem estar distantes da auréola, e se a mãe desejar apoiar a mama, fazê-lo em formato de C. Aí eu até coloquei essas duas fotos. Então, essa foto primeira é a correta, e essa aqui não pode ocorrer, né? E a gente tem que ter bastante cuidado no momento da orientação dessa mãe. Não pode ir diretamente falando, nossa, está errado, tira esse dedo de cigarro, né? Coloca em C, em formato de C. A gente tem que ter muito cuidado em falar com essa mãe, porque senão a mãe acaba achando que a gente acaba prejudicando essa amamentação. E por que tem que colocar em C e não em V? Se a gente observar nessa primeira foto aqui do seio materno, a gente consegue observar os ductos, né? E nesses ductos onde vai passar o leite. Então, se a criança suga só o biquinho, ela não consegue, ela tem que pegar toda a parte maior que está circulada. A gengiva do bebê deve ficar aqui, mais bem próxima à mãe, bem pertinho, o queixinho encostado também. E quando a mãe faz esse dedo de cigarro, ela acaba interrompendo o fluxo do leite. Tá? E em formato de C, a mãe vai ter mais apoio dessa mama. E a pega adequada ou correta, né? Então, primeiro, a boca do bebê tem que estar bem aberta. Então não adianta, o bebê está com a boquinha sugando dessa forma, você tenta abrir bem a boca,
Tem bebês que têm, todos os bebês têm um reflexo de procura, então você pode até realizar esse reflexo primeiro para ele estar buscando o peito. A auréola mais visível acima do que abaixo da boca do bebê. Os lábios têm que estar voltados para fora, igual de peixinho. Então, fora, de cima e de baixo, como a gente consegue ver na fotinha. O queixo tem que tocar a mama. E a bochecha tem que estar redonda, bem cheinha. Então, nada de bochecha dessa forma. Funda, tá? Se vocês observarem que a bochecha está funda, está tendo essa depressão, retira novamente o bebê do peito e coloca. E a pega incorreta? Então, quando essa criança não pega corretamente, vai levar uma fissura mamilar, né? E a mãe, muitas vezes, sem orientação dessa fissura, acaba deixando o peito de lado e oferecendo a mamadeira. Então, se a gente observar nessas duas fotos do desenho, né? Então, a criança pegando muito no biquinho, ou a criança fazendo muito barulho, que só estalando no bico do peito, a gente retira e coloca novamente. E a causa da fissura seria a pega incorreta. Então, a gente organizando essa criança no colo, organizando a abertura de boca, vai melhorar essa fissura. E a gente sempre tem que orientar também, né, em relação à fissura. Não passar café, pó de café, casca de banana, isso não existe. Passa o próprio leite no bico, ela espreme, passa o próprio leite no bico e o leite é cicatrizador. Acaba cicatrizando. E a mãe pode oferecer esse peito com fissura, tá certo? E melhorando essa sucção, já vai cicatrizando o seio, a fissura, e vai melhorando até essa fissura mamilar. E a foto maior seria a mastite com abscesso, que às vezes pode ter complicação, que essa mãe não retira o leite e pode ocorrer outras alterações. E aí eu encontrei esse artigo sobre a posição de amamentar. Será que a posição de amamentar determina o aparecimento do trauma mamilar? Olha o que foi encontrado, que crianças com pescoço torcido, como eu falei para vocês, então a cabeça virado para o peito e o corpo para frente, o queixo longe da mama e o lábio inferior virado para dentro, vai interferir e vai levar a um trauma mamilar. Né? Então, a prevenção do trauma no início da amamentação é decisiva para a continuidade dessa prática, como eu falei. Então, muitas vezes a mãe acaba alargando o peito, e o acompanhamento do posicionamento adequado é determinante para o estabelecimento da amamentação efetiva e prolongada. E essa intensa atividade muscular que a criança realiza nessa sucção promove o desenvolvimento crâniofacial. Então, vai favorecer futuramente um adequado selamento labial durante o estado de repouso. Então, o bebê, que muitas vezes não realiza essa sucção adequadamente, fica com a boca mais pendurada, mais hipotônica. Estimula a correção do retrognatismo mandibular fisiológico. Então, durante a sucção, vai ter um crescimento mandibular do bebê e fortalecimento de toda a musculatura. E isso vai favorecer um crescimento adequado, um crescimento facial. E promove e posiciona, e a criança vai conseguir posicionar corretamente a língua na região da palatina dos dentes incisivos centrais, ou seja, atrás dos dentes incisivos. O quarto ponto seria o início do aleitamento materno na primeira hora de vida. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda colocar os bebês em contato pele a pele com as suas mães imediatamente após o parto, durante pelo menos 1 hora, e encorajar as mães a reconhecerem quando seus bebês estão prontos para mamar, oferecendo ajuda se necessário. Claro, quando a gente fala assim, no início do aleitamento materno na primeira hora de vida, a criança não vai ter uma sucção eficiente, não vai pegar no peito, já vai conseguir sugar com força. Só essa lambidinha desse leite já vai ajudar no vínculo dessa mãe. E esse efeito protetor da amamentação na primeira hora de vida podem estar se relacionados, né? Primeiro, quando o bebê já vai, durante a sala do parto, já começa a lamber esse leite, esse primeiro leite vai ajudar na colonização intestinal do recém-nascido por bactérias saprófitas encontradas no leite materno. A propriedade do leite materno de reduzir a colonização intestinal por bactérias gram-negativas. Esse leite tem a capacidade adaptativa materna em produzir fatores imunológicos
bioativos adequados para o recém-nascido que são excretados no colostro, de acordo com a idade gestacional, como a hemoglobina A, que apresenta maior concentração no colostro quando comparado com leite maduro. E também pode reduzir esse primeiro leite em 22% a mortalidade neonatal. A maior concentração, então, do imunoglobina AMG encontrados no colostro, que é o primeiro leite, né, que é oferecido pelo seio materno durante os primeiros 3 ou 4 dias de vida do bebê, é importante para essa criança, porque protege os ouvidos, nariz, garganta e tubo digestivo e recobre a mucosa intestinal do lactente, como uma membrana contra os agentes patológicos. Então, eles viram nesse artigo aqui de elementos protetores do leite materno na prevenção de doenças gastrointestinais e respiratórias, que a imunoglobina A tem maior capacidade protetora contra ambos os tipos de doenças e por sobreviver às mucosas intestinais e respiratórias. E os outros tipos de leite, que fórmulas ou alimentos, além de não conter esses componentes, imunoglobina, podem causar doenças no recém-nascido. Na semana passada, quando eu estava participando da campanha mundial no Banco de Leite, a doutora Suzana até comentou sobre a terapia colostral, né, que é um estudo recente, até esse artigo de 2010, mas está tendo mais pesquisa, eles estão realizando mais pesquisa sobre essa terapia colostral. Eles realizaram até um estudo piloto para detectar a segurança e a viabilidade da administração na orofaringe do colostro da própria mãe, a recém-nascidos de extremo baixo peso. Então, nesse artigo, eles avaliaram 5 bebês, 3 meninas e 3 meninos e 2 meninas, com peso médio de 657 gramas. Então, eles administram, como vocês podem observar na imagem, 7 gotas em 2 minutos do lado direito, depois 7 gotas no lado esquerdo. Essa terapia colostral é a utilização do colostro com fim diferente do nutricional. Essa terapia não tem o objetivo do bebê ganhar peso, e sim apresentar o quê? Uma imunidade para esse bebê. Eles falam do tripé de ações que caracterizam essa terapia colostral, que seria, primeiro, a administração orofaríngea do colostro, ou a higienização oral feita com colostro. Então, o bebê nasce, a gotinha do leite materno da própria mãe passa na toda a cavidade do bebê e é realizada a lavagem gástrica feita com colostro também. E de grande importância também o contato de pele a pele precoce. Essa mãe que seria o método canguru. Então, a colostroterapia é um estudo, como eu falei, um estudo piloto que eles realizaram. Eles investigaram, então, esse estudo, quer dizer, foi um primeiro a investigar a segurança e a viabilidade da administração de colostro da própria mãe na orofaringe de recém-nascidos de extremo baixo peso na UTI. A utilização do colostro da mãe dessa maneira, existe uma mudança de pensamento, possibilitando ver o colostro como uma potencial imunoterapia e não simplesmente como uma alimentação, como eu falei. E como tal, a administração do colostro na orofaringe pode ser uma alternativa complementar à dieta trófica nos primeiros dias de vida dos recém-nascidos com peso extremamente baixos. Então, ou seja, a terapia colostral vai ajudar em toda a proteção dessa cavidade oral até o intestino. E o início do aleitamento materno na primeira hora de vida não é realizado em todos os hospitais, como nós já sabemos, mas se o hospital possui a iniciativa Hospital Amigo da Criança, o IAC, ela vai realizar, porque eu acho que é o quarto passo do Hospital Amigo da Criança. Então, foi idealizada em 1990 pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, e tem como objetivo melhorar as práticas hospitalares para aumentar as taxas de amamentação. Então, são 10 passos que são realizados. Hoje, no Brasil, possuem 334 hospitais, o IAC, isso foi dado de 2011, né? E no Espírito Santo, nós temos 4 hospitais, Serra, no Hospital Dauro Silva, Domingos Martins, Itapemirim e Serra, que realizam
que possuem o Hospital Amigo da Criança. E no Hospital Amigo da Criança, como nós sabemos, não pode ser oferecido nem chupeta, nem mamadeira. Então, por que essa mamada na primeira hora de vida? Primeiro, porque mantém o bebê aquecido, estabiliza a respiração e a frequência cardíaca, propicia que a mãe e filho se conheçam e estabeleça vínculo, o bebê aprende a mamar de maneira mais eficiente, beneficia, em especial, o bebê de baixo peso, que corre mais risco de morrer e necessita de mais apoio para realizar a sucção efetiva, ajuda na prevenção de hemorragia pós-parto, aumenta a duração do aleitamento materno e, como eu falei, o colostro é a primeira imunização do recém-nascido. Então, como iniciar essa primeira mamada, né? Então, manter a mãe e o bebê juntos, colocar o recém-nascido sobre o peito da mãe, deixar o bebê mamar quando quiser, então não precisa ficar forçando essa criança a realizar a sucção, e não ter pressa e não interromper o processo. E é bem complicado, né? Porque toda equipe, se é um hospital amigo da criança, toda equipe tem que falar a mesma linguagem, porque muitas vezes, se é um obstetra que realiza o parto e não é a favor do IAC ou acha que não é necessário colocar o bebê para mamar, tem que ter uma conversa e uma orientação para toda essa equipe, para facilitar até o trabalho das técnicas de enfermagem e dos enfermeiros. O quinto passo, então, é o alojamento conjunto, que consiste no sistema hospitalar, em que o recém-nascido sadio permanece ao lado da mãe durante toda a sua hospitalização pós-parto. E quando lhes serão prestados todos os cuidados assistenciais e de orientação necessária à saúde desse binômio mãe e filho. Então, o que a mãe vai fazer? Realizar no alojamento conjunto, né? Então, a mãe aprende a conhecer os sinais de fome do bebê, como ela está ali o dia a dia, ela dorme e acorda com essa criança, ela vai reconhecer o choro de fome. A mãe aprende a cuidar do seu bebê, dar banho, trocar as fraldas, propicia a amamentação sob livre demanda, previne infecções, porque não vai ter contato com outras enfermarias, então vai estar ali junto com a sua mãe, ajuda a estabelecer e manter a amamentação e favorece o vínculo, como eu falei, mãe, bebê e família. Então, eu até coloquei essas duas fotos, que são fotos do Hospital Infantil de Vila Velha. Então, a mãe tem todo o cuidado, a criança fica ali ao lado da cama, do leito da mãe, e a criança consegue ter todo o apoio. Então, o alojamento conjunto na visão das mães. O que as mães acham, né, sobre esse alojamento conjunto? Elas mencionaram que as mães são bem acolhidas no alojamento conjunto após o parto, então isso é importante. Elas recebem informações quanto às rotinas da instituição. Elas são orientadas no que se refere ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, que isso foi muito importante a mãe, nesse artigo, mostrar que, sim, as mães são orientadas durante o alojamento conjunto e a permanência do acompanhante no setor teve boa referência. Isso na visão das mães. Oi? E na visão da equipe de enfermagem, né? Primeiro, elas mencionaram dificuldades na execução de suas atribuições devido às instalações físicas inadequadas, a redução de recursos humanos, então, muitas vezes não tem um profissional adequado, treinado para estar realizando essa orientação. Redução também de materiais e ao processo educacional e técnico durante a orientação das mães, principalmente quanto à amamentação e cuidados com o coto umbilical. Então, o que a gente consegue observar, né, que a instituição deve se empenhar para o desenvolvimento de programas de capacitação dos profissionais de enfermagem, que só treinando a equipe, fazendo cursos, as mães vão ficar mais confiantes e até os enfermeiros, os profissionais de saúde que estão em contato com essa mãe, vai ter mais facilidade de estar orientando. E os recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais? Eu não vou citar todos, né? Vou falar mais do baixo peso ou prematuro. Então, tem casos de gêmeos, pode amamentar? Sim, podem. Fenda lábio-palatina, pode alimentar? Sim, pode.
Lesão neurológica, se não tiver nenhuma disfagia neurológica, uma alteração da deglutição também pode estar amamentando. Em caso de icterícia, vai ser ótimo para o bebê. E as síndromes, né? Que tem algumas síndromes que a criança vai ter uma disfagia orofaringe, até mesmo esofágica, e tem que ter um cuidado de um profissional adequado, né? No caso, seria o fonoaudiólogo. Então, no método canguru, em relação à amamentação em recém-nascidos pré-termo, né? Esse método mãe canguru seria o programa de atenção humanizado ao recém-nascido de baixo peso, que é uma assistência neonatal que implica em contato pele a pele precoce da mãe e o bebê. Eu até inseri essa foto que muitas vezes o pai realiza esse método canguru. Essa posição, ele tem que estar somente com a fraldinha, em decúbito prono, na posição vertical, como vocês observam na foto, contra o peito do adulto. E quais seriam as vantagens desse método canguru? Primeiro, aumenta o vínculo mãe-filho, tem menor tempo de separação, porque a criança vai ter contato diretamente com a mãe, estímulo ao aleitamento materno, maior competência e confiança dos pais, melhor controle térmico do bebê, que a mãe vai conseguir aquecer essa criança, vai ter menor número de recém-nascidos na unidade de terapia intensiva neonatal, e isso é importante para diminuir a infecção hospitalar. Vai ter um melhor relacionamento da família com a equipe de saúde e melhor permanência hospitalar, que a alta é precoce. Então, o método canguru passa por 3 etapas, só para vocês conhecerem. Então, a primeira etapa é o período que se inicia no pré-natal, da gestação de alto risco, seguido da internação do recém-nascido na UTI. Então, a mãe não é obrigada a participar do método canguru. A gente orienta sobre as vantagens, sobre a alta precoce. Aí elas começam a ter interesse. Mas muitas mães, por exemplo, lá no Imaba, que nós possuímos o método canguru, tem mãe que não quer participar, porque tem outros filhos para ficar em casa, para cuidar das crianças. Então, elas acabam não aderindo ao método. Na segunda etapa, seria o recém-nascido permanece de maneira contínua com a sua mãe, e a posição canguru deve ser realizada pelo maior tempo possível. Aí esse período funciona como um estágio pré-alta hospitalar, vou passar aqui, que na terceira etapa, quando a mãe vai para a terceira etapa, que seria o método canguru em casa, muitas acham que tem alta. Ah, agora eu vou para casa, terminou. Não, a terceira etapa ainda faz parte do método canguru. Essa criança tem que ter um acompanhamento no ambulatório ou no domicílio, até atingir esses 2,5 kg. Atingindo os 2 quilos, a mãe, a criança e a família recebem a alta do método. Aí vocês devem estar pensando, como que eu vou saber que a criança teve alta do método canguru? Muitas vezes acaba a terceira etapa e a mãe continua colocando esse bebê no colo, contato pele a pele. Então, a mãe e a criança que vão decidir qual é a melhor forma de estar finalizando esse método canguru. Então, eu coloquei algumas fotos aqui da implantação do método, que hoje o Imaba recebeu essa semana o certificado como referência estadual do método canguru. Então, nós treinamos toda a equipe, como vocês podem observar. A gente treina como que deve ser realizado o banho, como deve ser realizado a sucção no peito materno, as posições, como que deve prender a faixa. Então, toda a equipe é treinada para estar realizando esse método. E em casos, como nós vimos, das mães que estão com dificuldade, vão para casa, pode ser da maternidade, passou pelo alojamento conjunto e foi para casa com seu bebê, eles podem também apresentar dificuldade. O que a gente sempre orienta, né? Procurar o banco de leite, né? Que muitas vezes não tem conhecimento, o que é o banco de leite, né? Então tem que orientar, não, o banco de leite não vai você não vai para o banco de leite somente para doar o seu leite. Eles têm todo um trabalho de promoção, de ação de promoção, de proteção e apoio ao aleitamento materno. Também realiza essas atividades de coleta. Eles fazem toda essa seleção, classificação e processamento desses leites que foram doados e passam também por um controle de qualidade e distribuição, sendo proibida a comercialização desses produtos por ele distribuídos. No site da Fiocruz, na região sudeste, nós possuímos 319 bancos de leite e postos de coleta. No Espírito Santo tem um total de 9, bancos de leite humano são 7 e postos de coleta são
2 postos de coleta. Então, como eu falei lá na frente para vocês, quando a mãe, muitas vezes, quando sai da UTI ou sai da maternidade, elas solicitam. Ah, eu gostaria de fazer a ordenha em casa, porque eu não vou ter tempo suficiente para estar com o bebê. Então, a gente passa esse kit, que são orientações para coleta, a etiqueta que deve ser fixada no vidro, na embalagem esterilizada. Oferecemos também o gorro e a máscara. Vem tudo num saquinho para ela. Então, em casa, ela vai ler todas as orientações, então tem que estar um cabelo preso. Se a mãe for doar, tem muito leite e vai doar esse leite para o banco, ela tem que ter muito cuidado, porque esse leite, se tiver um cabelo, fio de uns cílios, se o vidro estiver trincado, se estiver formiga, todo esse leite é descartado. Então, por isso, a importância da higienização, lavar bem as mãos, prender os cabelos, ficar no lugar, colocar uma toalhinha, ter todo um cuidado nesse processo de ordenha. Então, eu coloquei aqui algumas fotinhas do IMABA, então a nossa recepção, tem o vestiário de barreira que a mãe faz retira toda a sua roupa e coloca o avental, tem a sala de posicionamento, sala de ordenha e coleta, a pré-estocagem, então todas as mães, as doadoras, né, elas passam por uma triagem, então não é qualquer mãe que pode doar. Depois da pré-estocagem, realiza o degelo, passa pela etapa de verificação de sujidades, verificação de off-flavor, que é o cheiro, acidez Dornick. Faz, né, todo o processo de reenvase, aí sim começa a pasteurização. Sempre tem que estar na cadeia de frio para não contaminar esse leite. Passa pelo crematócrito, que avalia a gordura do leite. Novamente, passa pelos aspectos microbiológicos e no final esse leite é oferecido para o bebê, no copinho ou na sonda orogástrica ou sonda nasogástrica. Foi? Então, para finalizar, acho que vocês estão me ouvindo, né? Então, é importante, porque assim, quando me convidaram para falar sobre a amamentação, é muita coisa, né? A gente não, eu queria até focar mais nos nutrientes do leite materno, mas isso já está, todo mundo já sabe. Então eu tentei até pincelar para vocês o que é novidade da terapia colostral, do método canguru, que tem muitos estados que não conhecem como que é realizado, a importância. Ficou alguma dúvida para vocês? Pode perguntar. Eu deixo meu e-mail, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse em conhecer o hospital, o IMABA, acho que não vai ter problema nenhum, é só marcar com a direção, a doutora Rúbia, que ela pode estar agendando para vocês, tá bom? Será que vai ter alguma perguntinha? Não? Ah, eu tenho todos os artigos que foram mencionados na palestra. Se vocês quiserem, eu posso deixar com a Ana. Né? Eu posso deixar com você, né? Se vocês tiverem interesse, mandam, ou eu vou deixar todos aqui com a Ana. Vocês entram em contato com a Telesaúde e conversa com eles, os responsáveis. Mas se alguém quiser os artigos, pode enviar para o meu e-mail, tá? Enviar, eu tenho interesse de receber o artigo X. Eu coloquei todos os artigos, as referências abaixo da tela, tá certo?
Tabita, envia para o meu e-mail agora, jananunes5@hotmail.com. Enviar, eu tenho interesse, que eu chegando em casa já envio todos para você. A gente pode até combinar, né, de falar um pouquinho mais sobre o copo, sobre a sonda dedo, até da estimulação do bebê. Ok, Soiane, obrigada. Então tá, muito obrigada. Nós vamos encerrar agora, tá? Pronto.